você leve para sua casa o milagre que você precisa. Pega na mão de alguém e diga assim: meu irmão. Diga assim, a irmã Esther vai pegar na mão da Ana Laura. Diga assim: minha irmã, ou meu irmão. Diga assim: meu irmão, o milagre que você precisa, Deus tem para te dar. Você crê nisso? Você pode levantar suas mãos para os céus? Você crê em milagres? Se você crê, pode viver isso. Milagres acontecem. Deus está agindo em nosso favor. Você pode adorar a Jesus? Você pode exaltar a Jesus? Glória a Deus. Nós iremos ofertar agora. Vou pedir Mameire para louvar ao Senhor. Nós iremos ofertar. Nossos diáconos receberão as ofertas e dízimos. E as ofertas e dízimos pertencem a Jesus. São para o Senhor. E quando entregamos nossas ofertas e dízimos, nós estamos nos dispondo a cumprir o que a palavra de Deus nos diz para fazer. Ofertar e entregar os dízimos é um privilégio, é uma bênção. É algo que nós encaramos como oportunidade. A oportunidade de dizer para Deus o seguinte: Deus, tudo que eu tenho é teu. E eu estou entregando ao Senhor aquilo que é teu. E você vai fazer isso com alegria agora. Levante a sua oferta para o céu. Presbítero Mauro, consagre as ofertas e os dízimos, por gentileza. Se você ainda não é ofertante, seja. Se você ainda não é um dizimista, seja. Isso é bênção para a sua vida. Eu não sei explicar como é que Deus age em resposta à fidelidade dos crentes. Eu estou falando com você aquilo que eu tenho visto Deus fazer na minha própria vida. E eu quero dizer para você, é um milagre. Não dá para entender com a lógica humana, mas quando a gente é fiel a Deus, o nosso Deus supre as nossas necessidades. Deus tem feito isso na vida de muita gente aqui. Deus tem cuidado de muita gente aqui. Mameire pode vir, o presbítero Mauro consagra os dízimos e as ofertas. E você vai levantar sua mão. Não tem nada, levante a mão pura, não tem problema. Quem sabe hoje Deus não vai abrir uma porta para você. Presbítero Mauro. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós queremos neste momento te agradecer, Senhor, por estarmos na tua presença, na tua casa. E nessa hora, Senhor, tão especial em que nós consagramos a Ti as nossas ofertas e os nossos dízimos ao Senhor. Lhe pedimos, Senhor, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre o Teu povo, sobre nós esta noite, porque sabemos, Senhor, e reconhecemos que Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és a nossa providência, Senhor. Nós lhe pedimos que Tu venha estender as Tuas mãos santas e provedoras, a fim, Senhor, de nos socorrer na hora em que mais necessitamos. Senhor, eu quero lhe pedir, Senhor, a Ti que Tu tens a chave da morte e do inferno, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Tu és o Senhor da nossa providência. Provê nesta hora, Senhor, o recurso necessário para esta família, para este irmão, para esta irmã. Ó Deus, esta porta de emprego que está fechada, em o nome de Jesus de Nazaré, abre, Senhor, as portas do emprego, dê vitória ao teu povo, provê, Senhor, todas as nossas necessidades. Tu és o nosso Deus e em Ti confiamos, acreditamos no poder da Sua palavra. Senhor, estenda Tuas mãos, nos dê vitória, para a glória e para a honra do Teu nome. Nós já Te agradecemos, Senhor, pela vitória conquistada, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos louvar o nome do Senhor. Convido os irmãos a adorar a Deus comigo. Estou um pouquinho fanha, mas vou louvar a Deus com este louvor. Os irmãos podem adorar a Deus comigo. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar.
bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 pra sempre. Amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém. Todos podem glorificar a Jesus, a Ele a honra, a Ele a glória para sempre. Meus irmãos, nós estamos no trimestre do milagre, estamos orando por milagres, estamos crendo que Jesus vai fazer milagres, estamos esperando um milagre de Deus. Quantos estão esperando um milagre de Deus? Eu estou esperando um milagre de Deus. Você está esperando? Espera nele, confia nele, ele vai agir em seu favor. As crianças, por gentileza, venham aqui à frente. Irmão Fernandes, nossos diáconos, vamos distribuir os panfletos da campanha. Irmão Fernandes já está com eles. Por favor, irmão Ricardo, está aqui na frente com os diáconos da igreja. Chama os meninos, podem ajudar também. Aqueles que ainda não têm, podem pegar hoje. As crianças aqui na frente, nós vamos orar pelas crianças e liberá-las um pouco mais cedo. Isso, pode trazer aqui. Hoje teremos ensaio, programação infantil, e eles estão vindo aqui à frente para receber oração. As tias que vão trabalhar, por favor, vem junto também, para a gente poder orar por vocês. A igreja estende a mão para cá, e se estende as mãos, por gentileza. Vamos abençoar nossas crianças. Deus, nós abençoamos essas crianças em nome de Jesus. Toma a vida dessas pequenas crianças, sustenta cada uma delas, abençoe
em nome de Jesus. Aquelas que ainda são crianças de colo, ó Deus, que ainda estão em desenvolvimento, abençoe o desenvolvimento dessas crianças, abençoe a mente delas, ó Deus, que elas sejam abençoadas, que cresçam na graça do Senhor. Abençoe os pais, abençoe as tias que vão trabalhar, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor bem bonito. Deus abençoe. Nossas crianças estão sendo encaminhadas agora para a celebração infantil. As tias estão aqui ao lado. Que bom que você veio. Você que está nos visitando, seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja sempre bem-vindo à Primeira Igreja Assembleia de Deus. Você que assiste pela internet, Deus alcance seu coração, alcance a sua vida, a sua família. Que você seja realmente abençoado pelo Senhor, que você seja tocado pelo Senhor. Conosco nesta noite, pastor Eliseu Maia. Fique de pé, pastor Eliseu. Pastor Eliseu é irmão do pastor Elionai. Pastor Eliseu tem pregado, já pregou recentemente em Apiacá, já pregou aqui algumas vezes, ainda no Templo Velho, lá embaixo. E ele é bem-vindo entre nós nesta noite. A igreja quer dizer amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vai estar pregando a palavra do Senhor para nós nesta noite. Você que está no trimestre, na campanha, você que está crendo, esperando um milagre, onde está você com o seu panfleto? Levante a sua mão para o céu, fica de pé, isso, levanta o seu panfleto assim, eu creio em milagres. Você diz, eu creio em milagres, eu também creio. Diga para quem está do seu lado, eu creio em milagres, isso, fica de pé e levante a mão. Você que não está também, pode estar orando nesta hora. Nós vamos estar orando, crendo que Deus vai fazer um milagre na sua vida. A irmã Esther, pode orar pela campanha? Por favor, o microfone para a irmã Esther, e nós vamos estar orando nesta hora, vamos estar consagrando esse nosso tempo de campanha, crendo que o milagre que precisamos, Deus tem para nós. Vamos orar ao Senhor. Levante a sua mão com o seu panfleto assim, bem bonito, isso. Fica bonito na hora de tirar foto, na hora que o JV tirar uma foto assim com a mão levantada, vai ser uma bênção. Fecha seus olhos, levante as mãos e vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, estamos na Tua presença neste momento. Senhor, entregando nas Tuas mãos, ó Deus, esta campanha, este propósito. Senhor, nós cremos no Deus do milagre. Aquele, Senhor, que disse para a irmã de Lázaro, dizendo, se creres, verás a glória de Deus. E é nesse Deus que ressuscitou Lázaro e que fez vários milagres, que estamos aqui nesta noite, entregando o nosso propósito, porque cremos neste milagre. Seja qual for o milagre que estamos precisando nesta noite, Tu tens, Senhor, o poder para realizar este milagre em nossa vida. Receba, Senhor, estes propósitos nas Tuas mãos e nos dê a vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque seu propósito na bolsa, na Bíblia, na carteira e creia que o nosso Deus é um Deus de milagres e Ele está agindo em seu favor, em favor da sua vida, em favor da sua família. Nós cremos que o nosso Deus está agindo. Meus irmãos, amanhã teremos culto nas nossas igrejas. Teremos culto, Bom Jesus do Norte, Volta da Areia, Pimentel Marques, Usina, Carabuçu, Apiacá. Teremos culto também lá no assentamento, teremos culto em Bom Sucesso. É um feriado e os irmãos que puderem estar cooperando com as igrejas também devem fazê-lo. Será uma bênção, será um dia de bênçãos. É o feriado do Dia dos Mortos, 2 de novembro. É um feriado em que milhões de pessoas estão orando por pessoas que morreram, porque lhes falta esperança. E nós temos esperança em Jesus. Nós já aceitamos Jesus. Nós já tomamos a nossa decisão. A Bíblia diz, está escrito, que ao homem está destinado a morrer uma vez, seguindo-se a isto o juízo. Não tem nada que você possa fazer por alguém que já morreu, se ele não entregou a sua vida para Jesus. Isso é o que a palavra de Deus diz. Um dia uma pessoa me questionou, mas pastor, por que vocês creem assim? Eu creio assim, porque a Bíblia diz assim. Ah, mas a Bíblia conta que Faraó, perseguindo o povo de Israel, a Bíblia conta que o Mar Vermelho se abriu, e a ciência diz que não é de outra forma. Olha só, se a Bíblia disser, eu creio. E isso é algo que está muito firme para mim. Se a Bíblia diz que Deus abriu o mar, eu creio que Deus abriu o mar.
Ah, mas Faraó depois, se Deus não abriu o mar, porque o mar estava raso, aí Deus afogou Faraó em água rasa. É muito pior, não é? Eu creio na Bíblia. Se a Bíblia diz que um peixe engoliu Jonas, eu creio. E acreditaria se a Bíblia dissesse que ele engoliu o peixe também. Porque a Bíblia diz, e eu creio na palavra de Deus. Para mim, a palavra de Deus é viva, eficaz, é a verdade, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz que guia o nosso caminho, é com a palavra que o crente vence, é com a palavra que a gente avança, é pela palavra que você vai vencer o pecado, é pela palavra que você vai chegar no céu, é com a palavra de Deus que você vence o diabo, é com a palavra de Deus que você fortalece a sua fé, é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que sara, é a palavra de Deus que abate, que levanta, é a palavra que salva, é essa palavra que habita em nós. Como é que vamos vencer tudo isso? É pela palavra de Deus. Então eu creio, se a Bíblia diz que é, eu creio porque a Bíblia diz que é, porque para mim a Bíblia é a palavra de Deus. Quem concorda pode dizer amém, quem concorda pode exaltar ao Senhor, glórias sejam dadas ao Senhor. Então, meus irmãos, todos nós, amanhã, podemos exercer a nossa alegria, a nossa fé, mostrar que Jesus está vivo, podemos usar nossas redes sociais para dizer que temos esperança, mas é importante não atacar a fé e a religião de ninguém. É importante a gente fazer isso de forma coerente, pacífica e respeitosa. Eu posso colocar no meu Facebook, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu posso colocar no meu Facebook, Jesus está vivo, ele venceu a morte. E eu posso fazer isso sem questionar e sem bater na fé e na religião de milhões de pessoas. A gente faz isso de forma positiva, mostrando que a gente tem esperança. Por que a gente é assim? A gente nunca perdeu ninguém? Perdemos. Tem gente que perdeu mãe, perdeu pai, perdeu família. Tem pessoas que perderam muitos entes queridos nessa vida. Mas nós temos esperança. E porque nós temos esperança, a gente se alegra. Porque a nossa vida não se resume a essas coisas. Nós temos esperança no céu de glória. Quem pode levantar as mãos para os céus e dar glória a Jesus? Vamos orar por nossa cidade. Deus, toma a nossa cidade. Entra agora, Senhor, nos mais recônditos lugares desta cidade. Ó Deus, desfaz os principados que prendem as vidas, ó Deus, que escravizam as pessoas nos vícios, na idolatria, ó Deus, desfaz agora os principados que prendem as pessoas, ó Deus, na magia, ó Deus, nas situações que prejudicam as vidas dos outros, ó Deus, em nome de Jesus, vai entrando agora, Senhor, com uma providência, com libertação para famílias, entra nos poderes, nas casas de leis, ó Deus, no governo municipal, no judiciário, em nome de Jesus, as mãos levantadas, nós repreendemos os principados de morte, que prendem, que escravizam, que atrapalham, que causam corrupção, ó Deus, que tiram o recurso público necessário para a manutenção da boa ordem da cidade, em nome de Jesus, entra agora, Senhor, porque a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ó Deus, seja o Senhor da nossa cidade, tu és o dono de tudo aqui, Senhor, porque a tua palavra diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, então, Senhor, essa terra é tua, essa cidade é tua, todo o poder do diabo está destruído, destronado, está agora, ó Deus, descaracterizado, destronado, ó Deus, está tirado da posição de governo. Nós agora combatemos pela fé as potestades, as armadilhas do mal. Nós declaramos agora que os principados estão agora, Senhor, acuados pelo poder do Senhor. Entra agora, Senhor, na nossa cidade, ó Deus, da porta até a saída. Entra, Senhor, com um milagre nessa cidade. Salva as famílias em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus, conforme é nosso costume. Os irmãos sabem, temos horário para começar o culto, temos horário para terminar, mas temos um horário ótimo para ouvir a palavra. São 8h15, 8h16, ouviremos agora a palavra de Deus. Fique de pé, vamos orar. Pastor Eliseu veio de Carangola para nos abençoar nesta noite com uma palavra vinda do céu. E eu creio que Deus vai falar com a gente. Quantos vieram aqui para ouvir a voz do Senhor? Você veio? Isso, fica de pé, estende a sua mão para cá. Vamos orar pelo pastor Eliseu, vamos pedir que o Senhor fale conosco. O senhor está acompanhado com mais alguém, pastor? 2 jovens lá da igreja, onde eles estão? Sejam bem-vindos também, em nome de Jesus.
Sejam bem-vindos a esta casa, bem-vindos a este santo lugar. Deus vai falar conosco nesta noite de forma poderosa. Estende a mão para cá. Deus, nós te pedimos, fala com a gente. Fala o nosso coração. Usa o teu servo, ó Deus. Que ele seja um instrumento do Senhor para transmitir a palavra do Senhor para nós. Que a tua palavra, ó Deus, renove a nossa esperança, a nossa alegria. Que a tua palavra nos coloque de pé e que nós possamos aprender e apreendê-la, guardá-la no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Eliseu. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Quero convidar os irmãos nessa noite, por gentileza, vamos abrir a Bíblia no livro dos Salmos. Encontre na sua Bíblia o Salmo de número 46, por gentileza. Salmo de número 46, e nós vamos estar trazendo a leitura desse salmo nessa noite. Estou imensamente feliz, irmãos, de estar pregando para os irmãos nessa noite e feliz em ver o crescimento da igreja, como a igreja está deixando uma marca forte nessa cidade. E eu fico feliz de ver a prosperidade que o Senhor tem dado aos irmãos aqui de Bom Jesus. Salmos de número 46, por gentileza. Você que tem uma Bíblia, encontre aí na tua Bíblia, por gentileza. Salmos número 46. Os Salmos, irmãos, era o inário da nação de Israel. Diz assim, a igreja localizou, encontraram? Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele fez cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Pode se assentar, se acomodar. Eu quero, irmãos, retirar uma frase. Eu li todo o salmo, nós vamos estar ministrando uma palavra dentro deste salmo, mas eu quero tirar uma frase do salmo que está no verso 10, e nós vamos deixar intitulado o tema dessa mensagem, dentro do versículo de número 10, aonde diz assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu quero nessa noite trazer uma palavra para os irmãos, vinculada a esse tema, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, quando nós lemos, estudamos a palavra do Senhor, entramos dentro do inário da nação de Israel, a harpa cristã da nação de Israel. Irmãos, é sabido de todo estudante da palavra que os israelitas, os judeus, os compositores dos salmos, nós temos aqui vários nomes. Um dos principais dele era Davi, que compôs a metade do inário que está na nossa Bíblia, 73 salmos dos 150. Temos diversos compositores aqui, temos salmos de Moisés, salmos de Asaf, e essa classe de salmos, onde eu fiz a leitura, esse salmo está numa classe, irmãos, que está intitulada aos filhos de Coré, ou filhos de Corá. Mas nós sabemos que todo salmo da Bíblia,
o compositor, o cantor do salmo, ele simplesmente, irmãos, não resolveu fazer uma música e disse assim para alguém: olha, vou cantar uma música hoje e vou escrever essa música, e saiu por aí cantando. Os salmos, irmãos, eles foram feitos em Israel por pessoas que viveu a experiência que ele mesmo cantou. Todos os salmos da Bíblia são experiência que o compositor viveu. Por exemplo, o Salmo 23, ele é a experiência que Davi tinha quando era pastor. O Salmo 51 é a experiência que Davi viveu do pecado, do arrependimento, e alcançou a misericórdia e o perdão de Deus. Então, em forma de canto, em forma de salmo, estes homens, irmãos, inspirados pelo Espírito Santo, fizeram esse globo de canções que estão aqui na nossa Bíblia Sagrada. O Salmo de número 46, ele não é diferente. Existe um fundo histórico, irmãos, atrás desse salmo. Existe uma posição histórica atrás do Salmo 46. E eu comecei a estudar, irmãos, a beleza, a grandeza do Salmo 46, a forma como o salmista expressava ou expressa Deus nas letras dessa canção. Aí eu comecei a meditar, irmãos, o título trata desses filhos de Coré. Aí eu fui analisar na Bíblia Sagrada quem são os filhos de Coré que está registrado aqui. Irmãos, esses filhos de Coré são os descendentes que sobraram vivos, irmão, daquele mesmo Coré que na travessia do deserto de Israel com Moisés, é aquele mesmo Coré que rebeliou contra Moisés no deserto, que levantou aquela rebelião juntamente com Datã e Abirão e mais 250 homens, de forma que naquela rebelião, Moisés preparou o culto a Deus, organizou tudo no deserto para fazer o dia da expiação da nação, tudo organizado, tabernáculo, as tribos organizadas. Alguém para o culto de Moisés no deserto e diz assim: Moisés, o culto está organizado, está tudo direitinho, mas está faltando um grupo de pessoas aqui no meio da nação. Aí cadê esse grupo de pessoas? Estão do outro lado ali do deserto e mandaram te avisar, Moisés, que eles não vêm participar do nosso culto, eles vão fazer um culto lá. Aí Moisés disse assim: então vamos parar o nosso culto aqui e vamos dar uma chegadinha e vamos ver o que está acontecendo. A Bíblia diz que Arão e Moisés vai até, irmãos, a liderança desse grupo, que era Coré, Datã e Abirão, eram esses três homens. E para quem não sabe, irmãos, Coré, Datã e Abirão não eram simples, irmãos, membros da nação israelita. Coré, irmãos, era cantor. Coré, irmãos, conhecia a lei. Eles eram príncipe das tribos de Israel. Eram homens, irmãos, de importância dentro da nação. Quando Moisés chega perto daqueles homens e diz assim: Coré, nós íamos aqui saber por que você e toda essa gente e alguns da sua família não vieram para o culto. Nós vamos realizar o culto, vamos ungir o sacerdote, nós vamos matar, sacrificar os animais e vamos fazer o dia nacional da expiação. O tabernáculo já está sendo montado e vocês estão com o culto separado. Irmãos, para os irmãos ter uma noção da importância de Coré, de Datã e de Abirão, esses homens estavam nas mãos deles com o incensário do sacerdote israelita. Pastor, o que é um incensário? Era uma peça que o sacerdote carregava na mão, de forma que nessa peça tinha o fogo de Deus que descia sobre o tabernáculo, o sangue do animal sacrificado e o azeite. O sacerdote usava essa peça, irmãos, para trabalhar dentro do tabernáculo no lugar sagrado. Era uma peça que tinha que estar na mão dos sacerdotes e levitas, e na mão destes homens tinham essa peça. Diz o texto lá de Números, quando Moisés chega para conversar com eles, eles dizem assim para Moisés: pois é, Moisés, nós não vamos participar do culto lá. Mas por que, Coré? Porque nós vamos fazer o nosso culto aqui do lado de cá. Pode ficar tranquilo, pode fazer o culto de vocês lá. Aí Moisés olha e diz assim: mas não é certo, Coré, nós precisamos da presença, da unidade de todo mundo. Coré vira para Moisés e diz assim: olha, Moisés, é o seguinte, você sabe e conhece a lei, nós também sabemos e conhecemos a lei.
lei. Você instituiu cantores aí na nação, não tem cantores? Nós também sabemos cantar. Então pode ficar tranquilo que tudo que o povo seu sabe fazer, Moisés, nós também sabemos fazer. Nós não precisamos mais da sua autoridade sobre nós, Moisés. Não precisamos mais do seu irmão Arão como nosso sacerdote. Nós também sabemos fazer o serviço sacerdotal. Diz a Bíblia, irmãos, que Moisés rasga as vestimentas dele naquela terra, naquela areia do deserto quente, e de repente, irmãos, quando Moisés começa a ficar num estado complicado, a nuvem da presença de Deus sai de cima dos israelitas e vai lá no meio da discussão de Moisés com aqueles homens, e a nuvem de Deus atravessa o local, e a nuvem de Deus desce, irmãos, na frente de Moisés e fica de costas viradas para Coré, Datã e Abirão. Está lá em Números. Aí Deus vira para Moisés da nuvem, e Deus brada para Moisés assim: Moisés, deixa eu te fazer uma pergunta aqui no deserto. Eu conheço você, eu conheço Arão, porque eu instituí você líder, e eu levantei Arão a sacerdote do povo, mas eu não sei quem é Moisés, esse moço chamado Coré. Eu não conheço quem é Datã, e não sei quem é Abirão, Moisés. Você poderia me explicar quem são esses homens? É claro, irmãos, que Deus sabia quem eram aqueles homens, mas Deus estava trabalhando a situação, a causa. Aí Moisés se levanta, irmãos, e olha para a nuvem e diz assim: Senhor, esses homens estão separando o povo, estão dividindo a nação, estão levantando um outro culto, instituído por eles mesmos. Aí Deus vira e diz assim: faz o seguinte, Moisés, pede o meu povo para separar de Coré, Datã e Abirão. Pede os israelitas para não ficar nem perto dessa gente, porque eu vou mexer com essa gente. Em momento algum, irmãos, Deus dirigiu a palavra a Coré, a Datã e Abirão e aos 250 que estavam com eles. Mas Deus dirigiu a palavra diretamente, somente a Moisés e Arão. Deus conversava com Moisés e Arão. Por que isso, pastor? Porque Deus só tem responsabilidade, irmão, com quem Ele levanta. Deus só tem responsabilidade com quem Ele ungiu. Deus só tem responsabilidade com quem Ele chamou para o ministério. Deus só tem responsabilidade com a igreja que Ele edificou, com a igreja que Ele instituiu, com o ministério que Ele convocou a ministério. Deus não tem responsabilidade, irmão, quem se auto-intitula alguma coisa. Deus não tem responsabilidade, irmão, com aventureiro, com cavaleiro solitário no reino dele. Deus trabalha, fala, conversa, Deus age, Deus unge, Deus cura, Deus batiza, Deus liberta, mas aqueles que estão dentro da sua vocação e da sua palavra, a estes Deus faz uma grande obra. Deus deu as costas para aqueles homens, mas olhou para o rosto de Moisés e disse assim: Moisés, manda o povo sair de perto deles, porque eu vou agir nesse deserto. Pode mandar sair o povo, porque eu vou mexer com esse povo aí. Irmãos, a Bíblia diz que os israelitas que estavam começou a separar. Aí ficou eles e a família. A terra do deserto começou a se abrir, a areia do deserto, irmão. Diz a Bíblia que esses homens desceram vivos para baixo daquela areia, e a terra fechou, a areia fechou em cima deles. Aí os 250 que acompanhou, os 250 que foi atrás deles, irmão, olhou um para a cara do outro e disseram assim: a areia engoliu esses homens, os nossos líderes. Será que vai engolir a gente também? Moisés parou e olhou, e Deus ainda tinha falado com Moisés assim: lança uma palavra, Moisés, sobre ele. Moisés ainda olhou para ele e disse assim: olha, Coré, se eu sou homem de Deus e fui levantado por Deus, não vai acontecer nada comum, mas se eu sou homem de Deus, alguma coisa diferente vai acontecer no deserto. Quando Moisés falou isso, Deus falou assim: está cravado, Moisés, o que você falou. Não vai acontecer nada simples, mas uma coisa sobrenatural vai acontecer no deserto. Sabe por quê, irmão? Quando é homem de Deus que está falando, a coisa sobrenatural se movimenta. Quando é gente chamada por Deus, alguma coisa diferente acontece no meio do povo. Moisés agora naquela situação, os 250 assustados, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Lá em Números está escrito isso, irmão. A Bíblia diz que Deus falou assim: agora deixa esses 250, a areia não vai abrir mais não, mas alguma coisa vai acontecer. Eles juntaram num canto no deserto,
desceu uma labareda de fogo do céu. A Bíblia diz que Moisés e Arão virou o rosto para o chão para olhar, porque ficaram assustados. Deu uma fogueira no deserto e começou a queimar aqueles homens em pleno deserto. E Moisés e Arão escutavam os gritos daqueles homens, irmãos, e uma labareda de fogo foi lambendo, irmãos, aquele povo no deserto, a ponto que no meio daquele incêndio, daquela fogueira altíssima, Deus vira para Moisés em pleno deserto e diz assim: Moisés, chama Eliezer, filho de Arão, por gentileza. Traz Eliezer, filho de Arão, aqui. Vem Eliezer, filho de Arão. Deus vira para Moisés e diz assim: manda Eliezer entrar no meio da fogueira. Eliezer disse assim: peraí, Senhor, eu não estava com esses homens. Eu não estou nessa rebelião, nessa rebeldia. O Senhor está me mandando, entra, Eliezer. E o que eu vou fazer no meio dessa fogueira? Você vai pegar os meus incensários, que estava na mão deles, porque eu consagrei a mim, eu não aceito aquilo que é meu queimar na mão de rebelde. Vai lá, porque o fogo não te queima, Eliezer. Tira o que é meu de lá de dentro e traz para fora. A Bíblia diz que Eliezer entrou lá no meio, pegou os incensários de Deus, tirou daquela fogueira e deixou os rebeldes queimando. Aí Deus vira para Moisés e diz: pega os incensários, Moisés, faz lâminas e coloca para todo Israel ver no tabernáculo, como memorial do que eu fiz a esse povo no deserto. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa essa noite. Aquele memorial veio atravessando de tempo em tempo. E esse nome, Coré, ou Corá, ficou marcado na mente do povo. Quando o povo de Israel via falar no tal de Coré, que tinha descendência que ficou vivo, o povo ficava assustado. Opa, é o homem que trouxe problema para Moisés no deserto. É o homem que desrespeitou a autoridade de Moisés. É o homem que levantou contra o ministério que Deus deu a Israel no deserto. Aí esses meninos, irmão, esses cantores, a turma de Coré, eles eram homens que sabiam cantar, eram compositores. Tem vários salmos deles aqui. Tem vários, o 42, aí vem subindo aqui uma coletânea. E esses homens, esses daqui do salmo, que não tinha nada a ver com aqueles lá, começou a sofrer um preconceito grande por causa dessa situação. Chega naqueles dias, irmão. Vocês sabem com quem está vinculado o Salmo 46, segundo os estudiosos? Na invasão da Síria, lá em Judá, quando Ezequias era rei. Foi naquele tempo que Senaqueribe ameaçou invadir Jerusalém com Ezequias no trono. Dizem os estudiosos que o Salmo 46 foi cantado por eles e Ezequias naquela ocasião. E como é que foi isso? Aí diz aqui, irmãos, o título de algumas Bíblias: Cânticos sobre Alamote, para os filhos de Coré. Sabe o que é Alamote, irmão? É uma voz de soprano. É que os filhos de Coré eram cantores, irmãos, e instrumentistas, irmãos. Sabiam compor. E eles tinham uma voz bonita, uma voz afinada. Então, irmãos, naquele tempo eles começaram a cantar isso aqui. O que aconteceu lá, pastor? A Síria começou a invadir nações e derrubar nações. Já cá na frente, já não nos dias de Moisés. Aí o que sucedeu? O general da Síria, irmão, entra, irmãos, e cerca Jerusalém com Ezequias tomando conta do reino, com Ezequias no governo. Segundo, irmãos, o livro de Reis, nós temos encontrado no livro de Reis, segundo Reis 19, do versículo 6, no ano 701 a.C., esse fato aconteceu. E o que aconteceu? Israel, Judá, pagava tributo à Síria. E a Síria não se conformou com o tributo e mandou uma carta para Ezequias, dizendo assim: Ezequias, está pouco, aumenta o ouro e a prata, por gentileza, quero mais. Aí Ezequias disse assim: nós não temos mais para doar. Aí ele disse: então nós vamos entrar em Jerusalém e tomar a cidade. Ameaçaram entrar para tomar a cidade. Aí vieram e fizeram o cerco. E a Síria era uma nação poderosa na época. Aí Senaqueribe escreve uma carta bem, irmãos, difícil de ser lida, interpretada, uma carta bem desaforada. E manda entregar na mão de quem? Do rei Ezequias. Uma carta fazendo um desafio ao rei Ezequias. Aí o rei Ezequias disse assim: o que você quer, rei da Síria? Ele disse assim: olha, me manda aí uns 300 talentos de ouro e 300 talentos de prata. Aí Ezequias chama os seus homens e diz assim: no reino tem? Eles disseram assim: talvez não dá os 300. Derruba as portas, arranca o ouro das portas, arranca a prata das portas, junta, forma os 300 e manda para ele.
Aí Ezequias tirou das portas, tirou dos metais, recolheu dos umbrais, da onde tinha, pegava trono de ouro, colocava no meio, pesou aquilo para dar os 300 talentos que ele queria, e mandou para o rei da Síria. O rei da Síria recebe, irmãos, aquilo como tributo. Aí o rei da Síria manda de novo os homens voltar e diz assim: Ezequias, ele quer mais. Ele não está satisfeito com o que você mandou. Ezequias diz assim: mas eu já derrubei porta. Eu já peguei os tronos de ouro que tinha aqui na cidade. Eu já peguei tudo que eu podia, eu não tenho ouro mais. Então ele disse que vai invadir Jerusalém. Ele disse que vai entrar aqui na cidade. E ele vai mandar o exército vir rodear a cidade, cercar a cidade. Irmãos, e veio mesmo. A Síria cercou Jerusalém, prendeu o povo lá dentro, e eles começaram a fazer ameaças. E sabe qual era a ameaça que eles faziam? Diz para Ezequias que nós vamos fazer ele se alimentar do próprio esterco e beber a própria urina, porque nós vamos invadir essa cidade, destruir essa cidade, e Ezequias vai ser entregue nas nossas mãos. E sabe o que eles diziam? Diz para Ezequias, ele está confiando no Deus de Israel, ele está acreditando e passando para toda Jerusalém, que há um Deus em Jerusalém que pode livrar. Então diz para ele, que nós já tomamos várias nações, e aonde estão os deuses das nações que nós derrubamos? Nós reduzimos todos os deuses das nações que tomamos a cinza, pisamos em cima deles e destruímos os seus reis. Diz para Ezequias, que nós vamos reduzir o Deus de Ezequias a pó e cinza, vamos pisar em cima dele, e diz para ele que ele não é páreo para o rei da Síria. E ele escreveu uma carta, irmãos, com um desaforo, e entregou para Ezequias. Ezequias pega a carta, dá uma lida na carta. Quem que está no reino de Ezequias? Isaías, o profeta de Deus. Isaías levanta a voz dele e diz assim: Ezequias, o que o rei mandou te entregar aí? Olha, Isaías, lê a carta para tu ver só. Isaías pega aquela carta, dá uma lida naquela carta e diz assim: ele mandou a carta para a pessoa errada, Ezequias. Ezequias diz assim: para a pessoa errada, profeta? É. Essa carta não está no seu nome, não. Essa carta está no nome de quem? Essa carta é para o Deus de Israel, é endereçada ao Deus de Israel. Temos que entregar ela na mão do Deus de Israel. Porque ele não está afrontando a ti, Ezequias, ele está afrontando ao Deus da cidade de Jerusalém. Ele está afrontando ao Deus da nação, ele não está afrontando a você. Pega essa carta, Ezequias, e manda ela lá para o Deus de Israel. Vai lá e ora e manda para o Deus de Israel. Ezequias prepara o culto, irmão. Ezequias falou: vamos preparar o culto, vamos trazer os cantores. Irmãos, o templo tinha 12 portas. 12 portas, pastor Fábio. O templo da época. Tinha aquelas portas de fácil acesso, aonde o povo gostava de entrar. Mas todo o templo, irmãos, tem sempre aquela porta, que é mais de difícil acesso, onde passa sacerdote, ministro, é igual aqui na igreja mesmo. Sempre tem a porta onde os membros chegam, tem aquelas portas onde os pastores entram. Então tinha aquelas portas de mais difícil acesso. O que os sacerdotes da época faziam? Tinha a turma de Asaf que cantava, mas tinha a turma de Coré. Só que ele sabia que a turma de Coré tinha uma manchazinha por causa do Coré da rebelião. Então aonde que esses camaradas ficavam? Nas escadas do templo, já viu falar no cântico dos degraus? Para recepcionar o povo com cântico, com salmos. A turma de Asaf ficava nas escadas e nas portarias principais. O povo queria Asaf, com o coral dele. Aonde estava o coral de Asaf, o povo ia. Aí as portas piores que tinha no templo, pegava a turma de Coré e colocava para tocar os hinos, os instrumentos, e cantar os hinos. Aí a turma de Coré ficava lá. Era uma turma meio desprezada, irmão. É aquela turma que quando era convidado para o culto, vinha pouca gente. Era aqueles cultos mais vazios, porque hoje é a turma de Coré que está na direção, vamos pegar leve. Quando era a turma de Asaf, era multidão. E a turma de Coré, irmãos, continuou assim mesmo nas portas com pouco acesso, continuava cantando. Pegava a sua harpa lá e cantava uns hinos, cantava uns salmos. Aí chega o dia do culto, Ezequias prepara tudo, a Síria do lado de fora fazendo as ameaças, e a carta na mão de Ezequias. Aí Ezequias diz assim: olha, vocês cantam. Vocês vão cantando, porque eu vou começar a orar com o sacerdote e com a turma.
E nós vamos começar a clamar a Jeová e vamos mostrar para Jeová que essa carta é para ele. Ezequias se coloca diante do altar e começa a dizer: Deus de nossos pais, o Senhor está nos altos céus e está contemplando a cidade do grande rei. O Senhor está num trono que subsiste sobre todos os tronos. Eu sei, Senhor, que a Síria tem força, mas a Síria não tem poder, porque poder só o Senhor é que tem. Eu sei, Senhor, que o Senhor é poderoso e o Senhor governa todas as coisas. Mas eu estou com uma carta aqui, Senhor Yahvé, que foi me mandada aqui, mas essa carta não está com endereço para mim, é para o Senhor, Senhor. Então a carta está aqui, eu estou no teu altar te entregando ela. Quando Ezequias fala isso, irmão, e começa a exaltar a Deus, os cantores começaram a cantar. Aí entrava um salmista e cantava o Salmo 23. Entrava um salmista e cantava o Salmo 91. E aquele aperto, irmão. Todo mundo com medo, os cantores com medo. Aí, de repente, irmão, Ezequias volta com a carta na mão. Quando Ezequias está voltando, chegam os filhos de Coré para cantar. Aí vem eles, é a vez de vocês, a oportunidade está com vocês. Os filhos de Coré, olha para a situação do povo. Olha para a cara do rei Ezequias, aquele medo, aquela preocupação, porque a ameaça, o exército era muito forte em torno da cidade. Aí Ezequias olha para aquilo, os filhos de Coré começam a cantar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. E eles vão cantando: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que haja braveza no meio dos montes. Aí eles começam a cantar numa harpa, levanta um cantando e diz assim: eu conheço um rio, há um rio no meio da cidade de Deus, que alegra a cidade de Deus, as moradas do santuário do Altíssimo, e Deus está no meio dela, ela não será abalada de forma alguma, porque no romper da manhã Deus irá agir, no romper da manhã Deus irá levantar, no romper da manhã Deus vai mexer. Irmão, deixa eu te trazer uma palavra aqui. Os salmistas não estavam cantando naquele culto de Ezequias, os salmistas estavam profetizando o livramento e profetizando a vitória. Quando eles dizem assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, eles estavam dizendo assim: acalma o coração, Ezequias, porque Deus é um rochedo forte. Quem é a Síria para invadir o abrigo que é Deus na nossa história? Nós estamos abrigados nos braços do Senhor. Eu venho essa noite aqui para dizer para você e ratificar: tranquiliza a tua alma, tranquiliza teu coração essa noite, porque o Deus que você serve, Ele é um alto refúgio, Ele é um rochedo forte, Ele é maior do que as muralhas de Jericó, Ele é maior, irmãos, do que a rocha de Meribá, Ele é maior do que as muralhas de Jerusalém. O nosso Deus é um refúgio que não pode ser transportado por inimigo nenhum. O inimigo está fazendo as ameaças contra a tua casa e a tua família, só que a mão de Jeová já estendeu há muito tempo para desarmar e destruir todo o projeto armado do inimigo contra a tua vida, para derrubar tudo por terra nessa noite, porque o nosso Deus é um refúgio e um socorro no dia da aflição. Quando eles estavam cantando, irmãos, essa composição, quando eles dizem assim: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, e no romper da manhã o Senhor virá. Irmãos, eu gosto de ouvir essa palavra de romper da manhã. Eu gosto. Você sabia que Noé saiu da arca, foi na parte da manhã? Você sabia que o Mar Vermelho se abriu? Numa manhã Israel atravessou a noite toda, e na manhã de manhã ele fechou em cima de Faraó. Você sabia que foi na parte da manhã, irmão? Foi numa parte da manhã que Jesus ressuscitou? Foi às 9 da manhã que o Espírito Santo desceu sobre a igreja primitiva e batizou aqueles crentes e inaugurou a igreja em Atos 2. Irmãos, esse negócio da manhã tem uma coisa tremenda, porque a manhã está rompendo com a escuridão da noite. O nosso Deus é especialista em ficar em silêncio de noite, mas de manhã Ele começa a dar vitória. É por isso que Davi canta no Salmo de número 30, irmãos, que o choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã, irmãos, a alegria virá. Deixa eu te dizer uma coisa: prepara teu coração, porque essa noite vai passar, e prepara um cântico novo, porque no romper da manhã, o Espírito de Deus vai encher teus lábios de uma canção nova, e é de manhã que tu vai cantar o hino da vitória, é
de manhã que a presença de Deus vai entrar. O de manhã representa o momento da vitória, representa que a escuridão passou, irmãos, e o sol da justiça raiou na tua casa e na tua vida. O salmista vai cantando, ele diz para Ezequias, e Ezequias parado, irmão. Aí a Síria começa a movimentar para trazer destruição. Aí o salmista começa assim a dizer assim, olha, as nações se embraveceram. A Síria está aí fora. E eles estão doidos para arrebentar com todo mundo. Ele diz assim, ó, os reinos se moveram, mas o Senhor levantou a sua voz. A Síria estava do lado de fora. Israel estava encurralado no lado de dentro. Mas a voz de Deus entrou no lado de dentro, onde Israel estava. Quando o salmista cantava, vem Isaías, irmão. Vem Isaías, o profeta de Deus de novo. Isaías chega e diz assim, Ezequias, tranquiliza a tua alma e o teu coração. Por que, Isaías? Porque a voz de Deus bradou dentro de Jerusalém. Ele ouviu a tua oração no altar. E Deus manda eu te dizer que ele pegou a carta na mão dele. Ele vai trazer a resposta para Senaqueribe. Senaqueribe não entra nessa cidade. Ninguém da Síria entra aqui. E ninguém daqui vai morrer. E amanhã pela manhã vocês vão ver a vitória de Israel chegando. Porque eu estou dentro de Jerusalém. E ninguém toma essa cidade. Ninguém mexe com essa cidade. Porque eu agora entrei dentro de Jerusalém. Eu ouvi a tua oração, Ezequias. Eu visitei o altar da tua oração. Irmão, nessa noite aqui, Deus vai visitar o altar de oração de crente aí. Vai chegar resposta de cura. Vai chegar resposta de vitória em casamentos aí. Vai chegar resposta de livramento para filhos aí. O Deus que eu conheço é o Deus que visita crente que ora. O Deus que eu conheço é o Deus que visita a igreja que ora. O Deus que eu conheço é o Deus que se manifesta em altar de crente que ora. Aonde tem crente que ora, não tem Senaqueribe, não tem Faraó, não tem Nabucodonosor que resiste a um crente que ora, irmãos. O reino do céu se movimenta em torno dele e a glória do Senhor enche a casa. E aonde tem um crente de oração, o ambiente é diferente e o altar de Deus é movimentado. E eu estou sentindo a presença do Deus que ouve oração essa noite aqui. Eu estou sentindo a glória do Deus que ouve oração nessa casa essa noite. Eu estou sentindo a unção do Deus de verdade, do Deus de Israel, do Deus que livra essa noite nesta casa. E o lindo desse salmo que ele canta assim, irmãos, ó. O Senhor dos exércitos está conosco. Aí alguém levanta a voz lá no meio da multidão, temendo, e diz assim, pastor Fábio, mas a Síria tem carro, a Síria tem cavalos, a Síria tem lanças, tem flechas, tem escudo. Os salmistas gritam, ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Ele pega os carros e queima no fogo. Ele corta o arco, ele quebra a lança, ele joga por terra toda a ferramenta preparada contra os servos de Deus. Ele é o Deus que dá vitória, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tranquiliza teu coração, porque nesta noite toda a ferramenta levantada contra a tua casa não prosperará, porque o Deus que você serve quebra o arco, o Deus que você serve corta a lança, o Deus que você serve queima o carro no fogo. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Ele é o Deus que para tudo quando quer e movimenta quando quer. Aleluia. Quando o salmista começa a cantar, ele vai terminando, irmãos. Aí ele chega no final e ele diz assim, vamos exaltar? Aí quando Isaías chega e diz assim, ele ouviu a tua oração, Ezequias, e amanhã ele vai dar vitória. E ninguém entra aqui dentro. Aí o povo se levanta e começa a adorar junto com os filhos de Coré. O povo começa a adorar e a cantar, irmãos, e forma um coral. Aí eles começam a cantar assim, ó. O Senhor dos exércitos está conosco.
O Senhor dos exércitos. Aí Ezequias movimenta um coral, porque Ezequias também sabia cantar. Ezequias vira para a turma que estava no templo, do lado de fora do templo, e diz: começa a cantar, vamos começar a adorar. Aí o povo começa a fazer uma multidão dizendo assim: o Senhor dos exércitos está conosco. Aí do outro lado a outra multidão gritava assim: o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Aí a multidão gritava: o Senhor dos exércitos está na frente, está conosco na peleja. Aí a outra multidão gritava: o Deus de Jacó é a nossa segurança, é a nossa fortaleza. Irmão, nessa noite adore o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, receba mais de Deus, porque o Deus de Jacó é a tua segurança, o Deus de Jacó é a tua proteção, o Deus de Jacó é o teu refúgio aqui esta noite. Ele vai te ajudar nessa noite, Ele vai te abençoar nesta noite. Jeová pega a carta e diz assim: é essa carta? Ele está dizendo o que vai fazer com que o Deus de Israel, o Deus de Judá, vire cinza como os deuses das nações. E sabe o que Ezequias tinha dito na oração dele? Ezequias tinha dito assim: é sabido da nossa parte, Jeová, que o Deus das nações realmente não são deuses. Por isso a Síria os reduziu a pó, mas a ti não. O Senhor não é o Deus das nações, o Senhor é o nosso Deus. Jeová disse assim: gostei da conversa, Ezequias. Quem vai reduzir a Síria a cinza sou eu. A noite entra, irmão, e o povo de Israel no templo clamando, cantando. Deus chama um anjo e diz assim: desce lá no acampamento. Visita assim, um anjo, irmão. Sabe quantos soldados tinha? 185 mil. 185 mil. Bom Jesus tem quantos habitantes, pastor Fábio? 40 mil. Dá mais de 5 Bom Jesus de pessoa, não é isso? Mais de 5, 185 mil soldados. Deus virou e disse assim: um anjo, visita o arraial da Síria para mim. O anjo desceu lá e começou, irmão. Foi varrendo. Ó, o povo de Israel não levantou espada, não levantou escudo, não levantou lança. Um anjo de Deus desceu. 185 mil. Senaqueribe viu aquilo, irmão. Quando levantou de manhã, o exército estava tombado no campo, nos campos em volta de Jerusalém. Senaqueribe olhou para aquilo e disse: opa, meu exército foi destruído numa madrugada inteira. Quem fez isso? Será que foi Ezequias? Senaqueribe voltou, irmãos, e correu para a Síria de novo. Lá na Síria, os seus filhos lhe mataram. Senaqueribe agora, irmãos, fugindo da peleja de Deus, ainda falou assim: eu vou manter só ele vivo, porque eu vou pegar ele lá na terra dele. Lá eu cerco ele e vou mostrar para ele quem é o Deus que ele diz que reduz a cinza. Quem é o Deus que ele diz que vai colocar debaixo do pé dele? Irmãos, quando os homens de Israel, aleluia, aleluia, quando os homens de Israel sobem nos muros da cidade, no romper da manhã, pastor Fábio, já estava claro. O sentinela sobe no muro e olha para os campos à volta. Ezequias chega do lado de fora do templo e olha para o sentinela diz assim: rei, aconteceu alguma coisa? Eles vão entrar? Não, rei, não tem mais soldado para entrar aqui. Pode abrir os portões e pegar os despojos. Nem o rei está aqui mais. E o que aconteceu? Os soldados deles estão todos mortos no campo. O Deus da nossa oração visitou a nação. O nosso refúgio, a nossa fortaleza desceu no nosso meio e trouxe a vitória. Deus está trazendo vitória na tua casa hoje. Deus está visitando o teu lar hoje. Eu quero orar pela tua vida essa noite. Aleluia. Eu posso pedir para ficar de pé, pastor? Fica de pé, igreja. Aleluia. Aleluia. O inimigo que está indo armado contra a tua família
pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. E ele vai voltar envergonhado e decepcionado. Porque quando ele chegar lá na tua casa ou te procurar, ele vai ver que você não está sozinho. Ele vai ver que o Deus de Israel, o Deus da igreja, te visitou. Aquela enfermidade que veio te assolar, ela vai vir e vai voltar de novo de onde ela saiu, porque em ti ela não vai ficar, porque o Deus da igreja te visitou. Tranquilize a tua alma essa noite, porque o nosso Deus está visitando crentes aqui nesse lugar essa noite. A presença de Deus está visitando famílias aqui essa noite. A unção do Espírito de Deus está descendo sobre jovens, sobre irmãos aqui essa noite. E quando o nosso Deus vem sobre nós, alguma coisa diferente acontece. E eu já posso profetizar essa noite aqui com os olhos abertos, que os inimigos da igreja já estão se afastando, já estão recuando, irmão. Aqueles inimigos que disseram: vamos perturbar o culto, vamos atrapalhar, eles já saíram, porque anjos de Deus já chegou aqui. Bênçãos de Deus já foram sobre nós aqui esta noite. Aleluia. E eu quero orar pela tua vida essa noite. Eu quero te pedir um favor na minha oração. Tem alguém do teu lado, põe a tua mão no ombro dele ou na cabeça dele, e ele vira e põe a mão na tua cabeça. E na inovação não é só para orar. Você é profeta de Deus na vida dessa pessoa. Nós só vamos orar. E nessa oração profetiza sobre ele, e ele profetiza sobre você. Profetiza cura, vitória, laços, sentimentos de derrota, sentimentos de tristeza, de depressão, sentimentos de angústia. Deus está repreendendo agora esse espírito que está assolando a nossa sociedade aí fora, irmão. O espírito de suicídio, de drogas. Esses dias, pastor Fábio, um rapaz de 23 anos suicidou num bairro próximo à igreja que eu sou pastor. O rapaz estava sentado numa mesa tomando cerveja com um colega. Ele virou para o colega às 5 e pouca da tarde e disse para o colega assim: eu vou morrer hoje. O colega achou que ele estava brincando, ele foi embora, pegou um cinto, colocou num vitrô da casa, num vasculhante da casa. E depois, irmãos, o SAMU estava lá recolhendo o corpo, porque ele estava morto. Tem um espírito, irmão, de suicídio rondando a sociedade. Um espírito de desesperança, de angústia. Mas na igreja do Senhor está o Espírito Santo, a voz profética, a voz da vitória. A autoridade está sobre a igreja do Senhor. E essa noite tem a autoridade de Deus aqui. E nós vamos orar agora, irmãos, e Deus vai repreender muitas coisas, porque Deus tem vitória para o seu povo. Senhor Deus, eu estou terminando a ministração dessa palavra, Pai. Senhor, eu quero te pedir uma coisa nessa noite, reunida com esta igreja abençoada, Pai. Essa igreja que é a coluna e firmeza da verdade nessa cidade. Senhor, eu te peço nesse momento que o Senhor repreenda enfermidades, Pai. Eu te peço nesse momento que o Senhor dê autoridade a esses irmãos que estão aqui, Pai. Que toda depressão agora comece a sair. Que todo espírito de tristeza que tiver em alguém aqui comece a sair, Pai. Senhor, que todo espírito, Pai, de falta de esperança comece a sair agora. E que comece a entrar agora a glória do Senhor. O Espírito Santo de Deus trazendo bênção, trazendo vitória, trazendo graça, Pai, trazendo salvação. Senhor, que o Senhor enche esses crentes de autoridade. E quando eles saírem desse culto, Pai, eles saem daqui profetizando a vitória na casa deles, profetizando vitória no vizinho, ganhando almas para Jesus, para esta igreja, Pai. Senhor, que haja agora um mover do Teu Espírito Santo, Pai, na alma e na vida de cada crente aqui, Pai, em nome de Jesus. Diz para a pessoa que você pôs a mão: Deus é o nosso Pai e a nossa fortaleza. Deixa eu ver como você está. Vamos cantar juntos. Quero ouvir você cantar. Depois dessa ministração, abra sua alma e cante. Vem responder, Senhor. Sobre a terra.
você cantando. Cante, abra a sua boca e cante. Segura em ti, Senhor. E ela sabe bem. Nós sabemos, Senhor. Cante então. Se o trovão e o mar se não vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és bem, descansarei, pois sei. Cante mais uma vez. Bem bonito. Ei, a Ele a glória para sempre. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és bem, descansarei. Mais uma vez. Levante as mãos e cante. Se o trovão e o mar. Se o trovão e o mar se vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és bem, descansarei, pois sei. Põe a mão no coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem está entendendo vai glorificando. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E a igreja responde: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem pode dar glória, dá glória. Quem pode adorar, adore. Quem pode abrir a boca, abra a boca e exalte. Ele está conosco. Aleluia. Nós abençoamos a vida daqueles que assistiram o culto pela internet. Aquieta teu coração. Aquieta teu coração. Porque o Senhor dos exércitos hoje dá uma resposta para a sua indagação. Aquieta a tua alma nesta noite. Onde você está, perto ou longe, você sabe que Deus está falando com você. E Ele diz: eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza. Nós abençoamos a sua vida em nome de Jesus. E encerramos a transmissão aqui no templo.